Hola, ¿cómo están? Yo espero que muy bien, dadas las circunstancias. Vamos a empezar con la segunda clase de MIC, Metodología de la Investigación Científica. Vamos a hacer este test con esta nueva metodología, que es dejar el video a disposición de ustedes por un periodo, no todo el cuatrimestre, para que ustedes tengan la opción de mirar la clase y hacer la parte práctica y también sacar las dudas que tengan después. Yo estoy dejando este video y desde ahora les digo que estaré disponible en los foros para discusiones en lo periodo de clase, lunes, por la mañana y por la tarde, este próximo lunes, el día que sería nuestra clase en vivo. Bueno, vamos a empezar. La semana pasada, el profesor Daniel Verdecchia nos apresentou como um todo, pero me gostaria de apresentar-me outra vez, especialmente para aqueles que não estiveram na classe. Eu sou Tatiana Carvalho, como já se deram conta, não sou argentina, eu sou de Brasil, e se estivéssemos juntos em la classe, em la aula, como solia passar, eu lhes perguntaria, conhecem Brasil, já foram a Brasil, etc, etc. E muita gente, por lo menos antes, me dizia que conheciam Rio de Janeiro, conheciam Florianópolis, e poucos conheciam São Paulo. Brasil é organizado em estados, não sei se vocês sabem, e eu sou do estado de São Paulo. Eu sou fisioterapeuta, que é o nome do título acá em Brasil, e é também como muitos outros países chamam nossa profissão. Eu sou fisioterapeuta, tenho residência em terapia intensiva, e há muitos anos que eu me dedico à investigação científica acá em Brasil. Eu era docente acá também. Tenho maestria e doutorado. Mi linha de investigação era estudar a modulação autonômica cardíaca por meio da variabilidade da frequência cardíaca. Em minha maestria, eu lo hice com pessoas com EPOC e em meu doutorado, eu lo hice com niños com síndrome de Down. Por que eu me estou apresentando agora? Porque, además de mi acento, durante a classe, muitas vezes eu vou dizer, em vez de dizer investigação, se me vai escapar, e eu vou dizer pesquisa, que é como decimos investigação em português. E em vez de dizer kinesiologia, também me vai escapar, e eu vou dizer fisioterapia ou fisioterapia. Isto sempre passa, há 4 anos que estou dando classes, então a mim me gusta aclarar. Bueno, nesta classe, mis objetivos com ustedes é permitir, é oferecer condições para que ustedes conozcam bases de dados científicas online, vamos apresentar algumas, puedan identificar descriptores validados em ciências de la salud, é o primeiro que vamos fazer em termos práticos, e puedan praticar a búsqueda em linha, utilizando recursos avançados de búsqueda. É importante dizer que quando damos esta classe, quando eu dou esta classe personalmente, solia ser uma das classes mais dinâmicas e mais práticas da cátedra, porque valoramos muito a búsqueda de informação científica e porque eu dava a parte teórica e ao mesmo tempo em laboratório de informática, vocês faziam a parte prática, sim? Como não temos esta possibilidade de fazer isso agora juntos, eu vou sugerir que vocês tenham a opção de pausar este vídeo quando queiram e fazer vocês em suas casas, na casa de vocês, perdão, a búsqueda, ¿sí? Todas as páginas web que eu vou utilizar hoje, vocês têm o material. E acá, durante o vídeo, também vocês podem observar o link, como se hace, ¿sí? Muito bem. Quando falamos de fazer búsquedas em base de dados, fazer búsqueda online, a verdade é mais simples, é mais sencillo, perdão, que vocês imaginam, porque vocês já fazem este tipo de búsqueda. Em la vida de vocês já fazem este tipo de búsqueda. Não só por la computadora, como também por celular. Então, por exemplo, se queremos comida, vamos a comprar comida ou vamos a pedir comida em nossas casas, temos algumas opções. Podemos ir personalmente ao mercado, isto não é publicidade,
¿sí? Es lo primero que yo encontré en Google. O podemos usar aplicativos. Por exemplo, eu uso este quando quero pedir comida. Quando eu quero buscar algum produto, comprar algum produto, não sei lo que é, não sei lo que fuere, eu vou a um lugar especificamente, internet ou também por aplicativo de celular. Imagino que vocês estão pensando exatamente Mercado Livre, tampouco é publicidade, é só um exemplo. Quando eu quero comprar passagens aéreas, muito bem, eu vou a Despegar ou outro tipo de plataforma, outro tipo de aplicação para buscar passagens aéreas. Quando meu objetivo é saber da vida de alguém, não? Eu sei que nadie hace isso acá, pero bueno, se formos a ser, íamos a buscar onde? Exatamente, em Instagram ou Facebook. Muito bem. E se formos buscar um livro, atualmente não, em la atual circunstância que vivemos não, pero se formos buscar um livro e vamos a ir em uma biblioteca física, por exemplo, a biblioteca da universidade. Provavelmente vocês que já estão em mais da metade da carreira já foram à biblioteca. E por fim, quando queremos saber todo sobre todo, vamos a um lugar que todos vão a este lugar. Google. Queremos buscar alguma coisa, vamos a Google. De hecho, ustedes têm o verbo, não? Googlear, não? Uma coisa assim. Bueníssimo. O tema é que quando hablamos de investigação científica, quando hablamos de uma prática basada em evidência, quando hablamos de informações que são buenas, de buena calidad, que me vai oferecer segurança para trabalhar a mi paciente, eu não posso buscar isso em Google. Não puedo, ¿sí? Yo sé que ustedes y mucha gente hace, pero la idea de nuestra cátedra, la idea de la clase de hoy, es que pasemos a hacer eso en otras opciones. Y miren ustedes, ¿cuántas opciones tenemos de base de datos científicas online? E acá nesse slide, sepan que eu não puse todos, eu puse a maioria, eu puse o que mais conhecemos, não? Então, temos Bireme, temos Biblioteca Virtual em Saúde, Cielo, Lilacs, Dex, PubMed. Muitos de vocês conhecem e já usaram seguramente PubMed. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Temos outras opções acá de búsqueda de bases científicas, de informação científica, que a vezes vocês não estão acostumados a usar em la classe de hoje, especialmente porque é uma classe mais corta de lo que se hacía antes, ¿no? No voy a pasar por todas estas, pero vamos a tener herramientas que nos permitan usar después en cualquier una de esas, ¿sí? Destaco, además de PubMed, la base de dados Pedro, que acá ustedes estão vendo, é uma base de dados exclusiva para fisioterapeutas, para kinesiólogos, também fisioterapeutas, não? E também vamos falar um pouquinho sobre esta, não em la classe de hoje, em la classe próxima, da próxima semana, que também ela dou eu. Muito bem. Como eu dije, a classe é mais corta, por isso vocês vão ter o material. E em cada base van a ter a informação de esta base, uma breve descrição de esta base, para saber de onde surgiu, para saber quanto tempo existe e a quantidade de informação que existe. É muito interessante que a cada ano, a cada quatrimestre, quando eu vou a dar esta classe, eu atualizo os números. Então, todo o que vão a ver hoje são números atualizados, são números que eu atualizei há alguns dias, sim? A primeira iniciativa que me gostaria de compartilhar com vocês é a Bireme, não sei se vocês la conhecem. Bireme foi uma iniciativa em conjunto da Organização Pan-Americana de Saúde, juntamente com a OMS, Organização Mundial de Saúde, em lo sentido, com a intenção de compilar a informação técnica de saúde.
Já había iniciativas assim em outras partes do mundo, então a Organização Pan-Americana de Salud quiso fazer isso para nós latino-americanos. Então, a partir de 1982, o Centro Latino-Americano e del Caribe de Informação em Ciências de Saúde foi criado. Antes, BIREME significava Biblioteca Regional de Medicina. Pero com a evolução, sabemos que não são solamente questões médicas, sino de ciências de la salud, não? Muito bem. A Biblioteca Virtual em Salud, que pertenece a BIREME, então a BIREME é uma iniciativa global para compilar a informação técnica em saúde, que deu origem à Biblioteca Virtual em Saúde. Durante a classe, eu vou dizer BVS. ¿Sí? A BVS é uma organização de gestão desta informação em saúde. A BVS é uma rede composta por países. Então, acá vocês vão ter o link para depois consultar quando queiram. Eu não vou entrar nesta base especificamente, só lhes estou apresentando. E cada país que pertence a esta rede tem seu portal, tem sua página web. Acá, por exemplo, eu lhes mostro a brasileira, que era a que mais solia usar eu antes de vir em Argentina. E lhes mostro aqui. Bueno, antes de mostrar, como vocês podem ver, esta tem as características de las investigaciones desarrolladas en cada país ou de los asuntos que más interesan en este momento en el país. Esta acá es el portal BBS de Argentina, mira que bonitita, toda celeste y blanco. Y en esta página es interesante resaltar que existen muchos links. Existem já opções onde vocês podem fazer cliques e ir a outra base de dados. Então, dentro da Biblioteca Virtual em Saúde, existem diversas bases de dados. Sim? E a primeira que vamos começar a ver é DEX. Acá, aí vocês estão vendo, DEX é uma sigla para Descritores em Ciências de la Salud. Quando vamos fazer uma investigação ou quando vamos fazer uma búsqueda online, o primeiro que hacemos é poner uma palavra-clave. Ponemos uma palavra relacionada a lo que quero encontrar. O tema é que a primeira coisa que devemos aprender então, e já vamos arrancar com a parte prática da classe, é que em ciências de la salud não é qualquer palavra que devo usar. Eu posso tentar fazer a búsqueda com a palavra que me venga na cabeça, pero existe um dicionário, um vocabulário estruturado e com 3 línguas e trilingüe, né? Em português, em inglês, em espanhol, com palavras que estão indexadas. Ou seja, são palavras que de tantas vezes que apareceram em artigos científicos, que apareceram em contexto científico, foram indexadas. Então, o primeiro que vamos fazer na classe de hoje é fazer a búsqueda de palavras-clave. Acá, como vocês podem ver outra vez, temos a página web que vocês podem pôr na computadora de vocês. E então, vamos fazer. Neste momento, em geral, eu hago um exemplo e depois vocês fazem os de vocês, ¿sí? Considerando nossa modalidade, considerando nossa atual situação, eu vou fazer acá, vocês vão copiar, vocês vão mirar, perdão, e eu sugiro que parem o vídeo e hagam vocês um pouquinho antes de que sigamos com a classe. Assim, vocês podem praticar e entender o que estou dizendo. Aqueles que querem fazer juntos também, como se sintam cômodos. Muito bem. Estamos aqui na página do DEX, Descritores em Ciências de la Salud. Observem o que já comentei, que são iniciativas da Organização Mundial, da OPAS e do BIREME, que já expliquei a vocês. Quase todas as páginas que vamos a ver hoje estão em los 3 idiomas, inglês, português e espanhol. Uma vez que vocês estén acá, podem conhecer mais sobre a página ou podem fazer a consulta al DEX, que é o que haremos agora. Consulta al DEX.
Lo que vamos a hacer ahora es validar una palabra clave. Es ver si la palabra que estoy usando para encontrar artículos científicos, para hacer el trabajo práctico que pidió mi profe, ella es una buena palabra, ¿no? Primero tenemos que ver si está en idioma adecuado, já puse espanhol. Acá tenemos consulta por palabra, que es lo que vamos a usar. E acá existe outra forma de consultar. Depois vocês podem clicar acá para conhecer, pero miren, tem as letras, vocês eligem uma letra e vão a venir, por exemplo, um conjunto de palavras que arrancam com a letra E. Sim? Não vamos fazer esta, vamos fazer a que mais vocês vão usar. Inicialmente buscamos por palavra o término, porque não sabemos exatamente a palavra. Eu sei que vocês sabem a palavra, não sabemos se esta está indexada de esta maneira. Eu les dije que solía trabalhar com modulação autonômica cardíaca e uma das palavras que eu uso em meus trabalhos, que eu escrevo muitas vezes, é variabilidade da frequência cardíaca. Então, vou a poner aqui variabilidade. Vamos a ver se está bem escrito. É muito importante escrever sem errores, não? E vou a consultar. Bueno, viene a resposta de que esta palavra, de la maneira como la escrevi eu, não está indexada, não foi encontrada. Informações. Pode poner 3 palavras? Pode poner. ¿Sí? Quando decimos palavra clave, não significa que seja uma única palavra. Pode ser mais de uma, 2, hasta 3. Alguma enfermidade, algum ligamento, pode ser que haja, sim? Bueno, então vamos a volver e fazer uma nova consulta. Por experiência, vamos a testear frequência cardíaca. E aqui sim, eu tenho a palavra clave. A palavra variabilidade da frequência cardíaca, por mais que eu la use em minha investigação com frequência, não é todavia uma palavra indexada. Sin embargo, frequência cardíaca sim. Então, eu já la encontrei. Muito bem. O que é interessante do DEX, do vocabulário estruturado, do dicionário científico DEX? Uma vez que eu puse a palavra, eu la puse em espanhol, o sistema me oferece a palavra em inglês, em português e em espanhol. E aqui já aproveito para comentar-lhes uma coisa. Eu sei que muitas vezes não sabemos inglês, não? Bueno, então, se não sei uma palavra clave em inglês, antes de pensar em ir ao Google Tradutor, é conveniente buscar acá em DEX, porque uma palavra clave em espanhol, quando traduzida ao pé da letra, pode não ser exatamente a palavra que se usa em inglês, ¿sí? Por isso, les recomendo que quando vayan a buscar uma palavra clave em inglês, busquem-na acá em DEX, primeiramente, sim? Bueno, então eu tenho frequência cardíaca, tenho sinônimos em espanhol. Isto significa que se em vez de escrever frequência cardíaca, eu hubiera escrito frequência del pulso, por exemplo, me iba a traer esta palavra acá, que é a palavra originalmente indexada. Pero se eu hubiera puesto uma de estas aqui, iba a responder o sistema mostrando-me que estas são as indexadas, o que significa que seria interessante usar mais estas que estas, ¿sí? Para mis trabalhos, para mis artículos em el futuro. Acá temos categorias que neste contexto não nos interessa, não nos importa, porque são números de registro da palavra dentro de categorias. Tem a definição em espanhol, miren, número de vezes que se contraem os ventrículos cardíacos por unidade de tempo, normalmente por minuto. Tem conjunto de outras informações onde poderíamos encontrar esta palavra, sim? Então, eu busco a palavra e quando esta está indexada, acá vai aparecer com este conjunto de informação. Sobre isso, vamos a volver acá um pouquinho. Vamos acá poner agora outra palavra. Vamos a elegir a palavra educação. Ah, profe, pero dijiste que era ciências de la salud. Pero además de que há educação em ciências de la salud, van a existir outras palavras
que también están indexadas en este grande vocabulario, ¿sí? Voy a poner la palabra educación. Voy a poner de manera amplia, entonces voy a mantener palabra o término como opción. Consulta. E acá vienen muchos hallazgos, 68 resultados. Comunicación, porque está relacionada a educación. Solo la palabra educación, educación continuada. Vamos a ver la próxima página, se algo nos interesa. Educação de pós-grado, serviço de educação em hospital. Miren ustedes, entonces a veces yo tengo una idea de algo que quiero pesquisar, investigar, pongo una palabra bastante genérica e me permite ampliar ou mesmo encontrar lo que quero. Vamos a imaginar que eu quisiera educação médica. Lo que pode ser eu, entonces, nueva consulta. Acá vou a escrever educação médica. Voy a cambiar la opción por descriptor exacto, consulta, en vez de 68 va a venir solamente un porque es exactamente lo que quiero yo, y otra vez tengo la definición en español, tengo los 3 idiomas de la palabra, tengo algunas otras informaciones relevantes, y cuando yo elegí descriptor exacto, agrega nesses 2 links, ocorrência em LabVS e DEX. Eu estou gravando esta classe em mi casa. Então, é interessante ressaltar que muitas vezes, quando hacemos a búsqueda dentro de um ambiente acadêmico, como na universidade, como um instituto de investigação científica, estes lugares possuem convênio com importantes editoriais, com importantes iniciativas educacionais. Então, acá nesta opção, suele aparecer muitos resultados donde ustedes van a encontrar artículos com a palavra educação médica. E neste momento não está aparecendo, les comento. Não sei se é porque estou em um ambiente doméstico ou se é porque a plataforma ha cambiado isso. Igual não é um problema para nós, apenas solamente quero comentar por se ustedes hacen esta búsqueda allá en la universidad cuando todo eso del coronavirus termine. Y acá nosotros tenemos DEX. Esto no aparecía antes, ¿se acuerdan? Está apareciendo aquí, que es una otra opción de la palabra que yo estaba buscando. Inicialmente puse educación y después educación médica y su relación con otros posibles términos que nos pueden interesar. Entonces, a partir de educación, yo tengo algunas otras opciones. E como havíamos buscado antes, aqui também tenho outras opções de palavras, para que vocês tenham em conta para novas búsquedas, para novos trabalhos. Então, qual é a prática que vocês têm que fazer acá? Entrar em DEX, consultar DEX, e iniciar com palavra ou término, e tipear acá, escrever acá um conjunto de palavras. Imaginem as palavras que vocês mais gostam, que a vocês mais lhes gustam estudar ou que estão fazendo um trabalho prático, porque acá vocês vão ter buenas fuentes de informação, ¿sí? Então, a primeira prática, da primeira parte da classe, que é validar palavras claves, já la hicimos. Vamos a seguir acá a classe. Depois de DEX, vamos a conhecer a biblioteca, não. Dentro da Biblioteca Virtual em Salud, eu lhes comentei que havia vários links que já nos levariam a outras opções de base de dados. Vamos agora ver uma base de dados LILAC. O que é bueno de la base de dados LILAC? É bueno porque hoje nesta classe eu lhes vou apresentar outras bases, mais allá de PubMed, que vocês muitas vezes me dizem conhecer, que tem material em espanhol, que tem material em português, quando eu dava essa classe para meus alunos brasileiros. Então, muitas vezes as pessoas têm problemas com o idioma inglês. É muito importante que estudemos inglês, não les vou mentir, é importante fazer esta inversão em nós como investigadores, como buenos profissionais, de poder aprender a ler por lo menos inglês. Há atualmente um conjunto de recursos que nos ajudam, há aplicativos, há umas formas de traduzir a página que vocês estão usando, basta configurar
el navegador de ustedes, internet, Chrome, etc. Pero tengan esto en cuenta. Es importante invertir en ustedes y mejorar el inglés de ustedes. Pero mientras tanto, quiero resaltar que no hay la excusa de decir que no tenemos donde buscar información, porque sí tenemos. Primero yo ya les enseñé cómo encontrar la palabra clave en portugués, en español, en inglés. E depois vamos a usar exemplos de base de dados que tem muito material em espanhol. E aí vamos a trabalhar com Lilacs. Como eu les dije, o material ustedes van a ter com informações sobre as bases de dados, pero eu vou a parte prática, ¿sí? Acá ustedes van a ver a página web de Lilacs, Literatura Latinoamericana e del Caribe em Ciências de la Salud. Posee más de 900.000 registros, como ustedes ven acá, de 895 revistas, de más de 20 países. Todas las veces que yo voy a dar la clase, yo actualizo las informaciones. Y ustedes pueden ver que hoy va a ser interesante porque todas las páginas tienen muchos destaques de coronavirus, porque es lo que estamos pasando actualmente. ¿Cómo vamos a buscar en la plataforma Lilacs? Já sabemos palavras-clave. Eu sei, por exemplo, que educação médica é uma palavra-clave. Eu sei, por exemplo, que frequência cardíaca é uma palavra-clave. Frequência cardíaca é uma palavra-clave. Eu vou tipear a palavra acá e vou ter este conjunto de informações acá, acordando-nos que é muito material, como vocês podem ver, em espanhol, em português e em inglês também. Então, se eu puse frequência cardíaca aqui, apareceu acá arriba frequência cardíaca, porque foi o que tipiei. Tenho em conta, independentemente da palavra que ponemos acá, estes serão os resultados e eu les vou apresentar pouquinho da base. Miren, acá outra vez a opção de cambiar o idioma, observem que tem inclusive o francês acá. Vamos a poner a palavra, já pusimos, frequência cardíaca, também pertence a BVS, Biblioteca Virtual em Saúde. E eu encontrei acá, bueno, como vou ordenar? Vou ordenar como mais recente. Cambiou pouquinho aqui. Bueno, estamos com os mais recentes. Ustedes podem cambiar isso segundo o interesse de ustedes, por el ano ou por la relevância. Vou deixar do mais recente. Vamos ellos têm a quantidade que apresentam de artículos a cada vez. Ustedes podem elegir isso. Bueno, miren, mais de 4.000 ocorrências, artículos, teses. Não possuem somente artículos deste tipo de base, possuem outro tipo de trabalhos acadêmicos, de trabalhos científicos. Trabalhos científicos não são somente artículos, sim? Resúmenes de congressos são trabalhos, teses são trabalhos, dissertações são trabalhos, dependendo do caráter, não? Com que se produz este material. Então, acá eu estou em la base Lilacs. E acá à esquerda vamos apresentar os filtros. Por quê? Segundo o assunto que eu puse, ele está relacionado a algum assunto principal, ou ele está relacionado a um tipo de estudo. Durante a cátedra, vocês vão aprender sobre tipo de estudos. Está organizado, dividido em el idioma, o tempo, a fecha que eu quero este material. Actualmente, por mais que estejamos em quarentena, nadie tem tempo de ler 4.000 resultados. Então, luego de fazer a búsqueda, uma estratégia que teremos para disminuir a quantidade de informação são os filtros. Pero há que saber filtrar isso, ¿sí? Então, estou fazendo uma búsqueda, puse palavras. E agora vamos aprender como diminuir isso segundo minha necessidade. Então, por exemplo, eu vou selecionar solamente os artículos que tenham texto completo. Outro item importante. Quando vamos a buscar artículos científicos, a vezes não estão 100% disponíveis online. A vezes só nos apresenta o título, os autores e o resumen. Então,
se estou em um contexto que necessito sí ou sí ter o texto completo, não há uma outra opção de conseguir esse texto, muitas vezes, creio que, como vocês já passaram da metade da cátedra não, da carreira, sabem isso, há que pagar para obter o artigo científico. Então, vou optar por texto completo. Não vou elegir assunto, porque eu, Tatiana, neste momento não vou diferenciar o assunto, não há problema para mim. Puedo diferenciar o tipo de estudo. Vou querer solamente ensaios clínicos controlados e vou querer material. Miren, há muita ocorrência em espanhol, em português, em inglês e em francês. Vou deixar em espanhol. Acá arriba eu vou filtrar. De 4.000 passamos a 55. Então, já foi diminuindo. E diminuindo, perdão. E gerúndios em espanhol são um problema, sabem, não? Bueno, e acá quedam os filtros que eu sei. Se por alguma razão eu quero cambiar, bueno, não quero mais ensaios clínicos solamente, capaz que quero conhecer todos os tipos de trabalhos. Eu saco isto e vou aumentar um pouquinho mis resultados. ¿Sí? Então, eu pongo na palavra acá, tenho um conjunto de informação. Depois, por meio de los filtros, eu posso elegir o que quero de material acá. ¿Sí? Observem acá, por favor. Base de dados. Já estamos em Lilacs. Dentro da Biblioteca Virtual em Salud, há outras bases de dados. Não vamos a entrar em isto. ¿Sí? No vamos a entrar acá, perdão, em las bases de dados. Mira, esta, por exemplo, é muito boa para enfermeria. Pero quero que tenham isso em conta. Não são solamente as que vamos a ver hoje em classe, há mais, ¿sí? E o que aprendemos a usar acá em classe, podemos aplicar nas outras bases de dados científicas online. Bueno, então seria o momento que vocês também praticaram acá em... perdão, outra coisa que me olvidei de dizer. Quando eu pongo a palavra acá, frequência cardíaca, acá à esquerda, eu posso elegir onde eu quero que esta palavra esteja. Se eu quero que esteja em título, em resumo, em assunto, eu mantenho. Se eu quero, por exemplo, que a palavra esteja solamente em título, eu já pongo acá e pongo buscar aqui. Sugerência da profe. Aqueles que estão começando investigação científica, ou que têm que fazer um trabalho prático, ou que têm que estudar sobre o tema, mantenham, para começar, o máximo que podem de informação. Obtenham o que têm de mais e depois vão filtrando. É minha sugerência para vocês, que estamos começando a fazer investigação, que estamos começando a fazer a búsqueda, ¿sí? Vou ensinar outras estratégias, mas por las dudas les comento isso. Empezamos del grande e vamos disminuyendo, según a necessidade, según a realidade de nós outros. Então, acá, vou volver aqui. Perdão, rapidito. Aqui. Que linda essa página, me encanta a Lilacs. Pongo a palavra que eu quero, pongo buscar, vou cambiar de palavra. Por exemplo, eu posso vir diretamente em Lilacs, Marisha. Aunque não haja testeado se a palavra existe em Dex, por supuesto que eu posso. Vou buscar acá, febre amarilla, por assim dizer, febre amarilla. Estou buscando acá. Não há nenhum filtro que eu ache selecionado. Temos 876 resultados. Mantuve acá esta opção. Eu posso cambiar e acá venir em filtros. Vou manter solamente a Lilacs. O assunto principal, fiebre amarilla, el Aedes, la dengue, outras opções que também podem estar relacionadas a lo que estou buscando. Os tipos de estudos. Vamos deixar solamente espanhol, por exemplo. E vou deixar solamente os últimos 5 anos. E vou aplicar o filtro. Bajamos a quantidade do artigo. Então, Lilacs é uma excelente base de dados que tem muito material em português, em espanhol, para que podamos estudar e também nem necessito dizer-lhes que são bases de dados científicas, então a informação é científica. Acá vocês têm o título,
Acá los nombres de los autores, las personas que escribieron el artículo. Acá ustedes van a tener la revista, es una revista argentina por lo que estamos viendo acá. Acá tenemos informaciones que muchas veces tenemos que poner después cuando vamos a escribir, cuando vamos a armar las referencias de un trabajo. Y aquí otras informaciones, por ejemplo, es un artículo en español. Vamos a ver vamos a poner filtro, textos completos, vamos a filtrar. Vamos a clicar en uno. Bueno, aquí. Acá yo tengo el artículo, otra vez tengo su título, ¿no? Las informaciones. Aquí yo tengo el resumen. Y mira, las palabras que están subrayadas, ellas también están en Dex. Mira qué opción maravillosa. La propia Lix me lleva al Dex y así viceversa, ¿no? Porque están todas relacionadas a BBS. La verdad, yo espero pasar a ustedes la información de que eso es muy bien hecho. Y está todo preparado para que podamos optimizar nuestra búsqueda en bases de datos. Entonces yo tengo el resumen del paper, del artículo científico. Si después de leer el resumen, y acá también hay el resumen en inglés, abstract, si después de leer el resumen, observen, está también Dex, aunque está en inglés, porque una cosa muy importante que me olvidé decirles, el Dex, pero eso está en material, es un diccionario que está relacionado a otro diccionario chamado Mesh. Vamos a ver Mesh en un ratito. Por eso terminei olvidándome de decirles. Pero están relacionados. Así que las palabras que existen en español y portugués existen en inglés porque están en Mesh, que es un diccionario solamente de inglés. Más adelante yo repito esta información. Me gusta el artículo, leí el resumen, leí el título, el resumen. Me gustó, es un artículo que voy a usar, que voy a trabajar. Yo voy a clicar acá, ¿vieron? No sé si ustedes vieron. Yo cliqué acá, perdón, estoy aquí. Cliqué en texto completo y me viene el texto ya en la página web, toda la información del artículo. Y como yo lo voy a obtener, clicando en el PDF. No sé si cliqué, ahora sí. Tengo el artículo para salvar, para guardarlo en mi OneDrive, en mi computador, en mi pendrive, como ustedes hacen, ¿sí? Entonces yo recién les mostré el camino de buscar información científica dentro de la base de datos Lilacs. Voy a cerrar aquí, voy a volver acá en Lilacs. Y este es el momento que ustedes podrían hacer la práctica de ustedes. Van a poner cualquier palabra acá, van a buscar, van a encontrar un conjunto de información, título, autor, la revista, donde está publicado. Acá a la izquierda van a tener los filtros que pueden aplicar y una vez que les guste un trabajo, un artículo, van a tener como obtener el texto completo con el link directamente. Muy bien. Por acá terminamos Lilacs. Es importante que ustedes después hagan la práctica, porque si surgen dudas, ustedes después pueden preguntarme cuando estemos en fórum el lunes, ¿sí? O pueden enviarme mensajes en la mensajería de la plataforma mail, o pueden escribirme directamente en mi mail, o como les parezca. Bueno, la próxima base que vamos a ver es Cielo. Otra vez, como ya les comenté, Cielo y todas las informaciones referentes a Cielo están en la clase. Es muy interesante que Cielo significa biblioteca, es una sigla, Cielo es una sigla en inglés para Biblioteca Científica Electrónica en Línea. Y cada país tiene sus instituciones que la coordenan, que la cuidan. Entonces, por ejemplo, en Argentina, CONICET y CAICITI son los responsables por mantener y por actualizar Cielo. Ustedes van a entrar en la página cielo.org y acá tenemos Cielo para hacer la búsqueda. Lo que já sabemos hacer em Lilacs, vamos fazer acá brevemente para que vocês vayam vendo que quando se usar uma base, é muito comum, é muito parecido usar a outra, exceto um ou outro detalhe. Então, estamos acá na página de Cielo. Outra vez acá arriba, posso conhecer mais sobre a base. Tenho inglês ou português como opção. E algo que é muito interessante que está passando.
todas as bases de dados científicas têm informações, têm atajos para que podamos estudar sobre o mais atualizado de COVID-19. Todas estão assim. Isso é muito interessante para facilitar a vida dos investigadores e das pessoas que querem informar-se mais. Muito bem. Vamos fazer a búsqueda acá em Cielo, e como eu sou uma pessoa muito criativa, vamos usar a mesma palavra, amarilla, fiebre amarilla. Vou buscar-la acá. Bueno, e outra vez, tal qual Lilacs, eu vou ter um conjunto de informações em português, em espanhol e em inglês. Pero há muito material em espanhol, então vocês não têm mais excusa de não encontrar material para estudar. Eu puse fiebre amarilla. Acá arriba eu não hice cambios, pero poderia haver cambiado por el año de publicação, por autor, etc, etc. Eu deixei todos os índices e encontrei um conjunto de informações acá. 222, como vocês podem ver. De la mesma maneira que Lilacs, a la esquerda eu vou ter os filtros e eu posso elegir o que quero eu. Que é importante? Cada base de dados pode ter seus filtros específicos, pero em geral vamos a ter o país de publicação, vamos a ter as revistas que estão indexadas em esta base de dados, vamos a ter idioma, por exemplo, vou separar solamente espanhol hoje. Temos o ano de publicação, temos áreas temáticas dentro de Cielo, isso é para organizar a base como subáreas, acá também áreas temáticas. Bueno, pode elegir opções de filtros. Eu vou deixar artículos e vou deixar espanhol, como havia dito anteriormente, filtrar. De 222 passei a 111. E assim vocês podem seguir. Acá permanecem os filtros que puse eu. E se vocês agregarem, vão añadir acá. Se vocês sacam, é só clicar em la X aqui. Bueno, a historiografia de la fiebre amarilla em América Latina. Bueno, acá eu tenho o título. Acá eu tenho o ano de publicação. Itens selecionados. Não, tudo bem, perdão. Acá eu tenho o título. Tenho a autora, tenho a revista de publicação, o mês, o ano, que é mais importante, volume, número, páginas, etc. E acá eu vou ter o resumo, neste caso, em espanhol e em inglês. O texto completo em espanhol e em inglês. E o PDF, miren, posso ir diretamente ao PDF. Aguardem pouquinho, esperem pouquinho, que está carregando a página. Eu vou obter o artigo completo. Então, recém vimos, dentro da base de dados Cielo, como chegar ao artigo completo. Este que eu mirei o título, posso ler o resumo, e então tenho como obtê-lo acá online. Volvendo acá à página de Cielo. Eu tenho como compartilhar quando me gusta uma informação. Então, quando vocês estão trabalhando em grupo, por exemplo, e um de vocês está buscando em casa, poderia selecionar alguns artículos, 2, 3, 4, por exemplo, me gustaram os 4, aparece acá os 4 itens selecionados, o que eu posso fazer com isso, e quero enviar por correio a alguém. Então, se eu pongo o e-mail da pessoa acá, por exemplo, e seleciono se vou enviar a página, se vou enviar solamente as 4 referências que selecionei eu, ou se vou enviar todas, por exemplo. Não pode passar de 300. Pongo o correio da pessoa acá, enviar, e a pessoa vai receber mi seleção. Entende como é maravilhoso isso? A mim me encantam as opções que o sistema nos oferece para investigar e investigar bem. Então, tanto Lilacs, tanto Cielo e BBS também, podemos fazer a búsqueda por meio de palavras-clave. Podemos filtrar nossos resultados para optimizar esta búsqueda, para chegar a um número mais razonável para a leitura. Posso ler o título, saber quem são os autores, os idiomas de publicação, encontrar revistas, encontrar outras opções de búsqueda, selecioná-las e mandar por correio eletrônico, inclusive para ustedes mesmos, não somente para um colega de classe, não?
que mais que eu quero mostrar de cielo? Espero que estemos compreendendo. É muito difícil trabalhar sem ter o feedback de vocês. A parte boa é que sempre podem envolver o vídeo, não? Acá em cielo temos mais uma coisa que me gostaria de destacar. Há as coleções, que são por países, sim? E há as revistas. Quando eu estou em cielo, posso buscar por artículos científicos por meio de palavras, ou eu posso fazer a búsqueda em revista. Eu estava buscando o tema fiebre amarilla, por exemplo, mas eu estou estudando algo que eu sei que está dentro de revistas de fisioterapia, por exemplo, de revistas de kinesiologia, não? Então, vamos a buscar uma revista de kinesiologia. Kinesiologia, que contém a palavra, título exato. Bueno, não sei, vou deixar contém, busco. Não há dentro de cielo uma revista ni ativa ni descontinuada que contenha a palavra kinesiologia. Pero será que há então? Bueno, acá todas as revistas, não? Vou volver para hacer as búsquedas mais claritas. Estou acá em revista, vou repetir a búsqueda. Kinesiologia eu não encontrei. Como eu lhes dije, em Brasil é fisioterapia, vocês chamam fisioterapia, em outros países também é fisioterapia. Vamos ver se há revistas com a palavra, bueno, há. Com a palavra fisioterapia, encontramos revistas que estão indexadas em la base Cielo e chamam fisioterapia, tem a palavra fisioterapia. Por exemplo, fisioterapia e pesquisa, fisioterapia em movimento. Como vocês notam, eu já sei que são brasileiras as duas revistas. Mas se eu não supiesse, não? Vou clicar em la revista e me vai abrir, dentro de Cielo, a página web de la revista. Sim? Está todo em inglês acá, porque essa revista está em inglês, mas também podemos pôr em espanhol. Muito bem. A revista Fisioterapia e Pesquisa tem os números acá, búsqueda de artículos. Então, a ver se nos estamos entendendo, estou dentro da base Cielo, já hice a búsqueda de artículos e agora estou mostrando a opção de fazer por revistas. Então, estou dentro de uma revista e dentro desta revista eu posso buscar uma palavra que eu queira. E que palavra eu vou buscar acá? Não sei. Então, poderia buscar alguma palavra relacionada à articulação, não? Por exemplo. Mas eu posso entrar em los números da revista. Eu quero fazer para que vocês conozcam. Então, a revista está atualmente disponível online, está disponível desde 2008, então acá são os anos, acá são os volumes e os números da revista. Volume é anual, sim? Então, o mesmo volume tem vários números. Pode elegir qualquer um destes e me vai abrir a revista completa online disponível para leitura. Algumas vão ter em espanhol, inglês e português, outras não vão ter. É só para simplificar como dentro da base Cielo eu posso acceder a uma revista científica toda hecha, os artículos originais, as revisões sistemáticas, os editoriais, não? Todas as sessões de uma revista científica. Bueno, então, recién vimos Cielo, a base de dados que também tem material em português, inglês e espanhol, onde eu posso fazer a búsqueda por artículos científicos, onde eu posso fazer a búsqueda por revistas, e uma vez que encontro a revista, eu posso acceder a esta revista. Está bem? Muito bem. Vimos DEX, vimos Lilacs, vimos Cielo. Vamos passar agora brevemente para que vocês sepam que o portal da Biblioteca Virtual em Salud também me permite fazer a búsqueda por palavras-clave e me vão encontrar um conjunto de resultados, sim? A diferença é que então vão encontrar mais resultados, porque dentro do portal do BBS há as outras bases de dados, há várias bases, por exemplo, DEX que já vimos acá,
Lilacs, que já sabemos que está acá dentro. Então, dentro da biblioteca virtual, há as outras bases. Mirem acá, Lilacs. Podemos clicar e entrar aí diretamente, eu les havia comentado. Pero quero comentar-lhes isso, ressalto esta questão, porque, cá estamos, ressalto esta questão, porque uma vez que estou investigando dentro da base de dados, como chama? Dentro da BBS, também haverá filtros e vocês podem elegir. Da mesma maneira que hicimos em Lilacs e Cielo, há opções de filtros em la base de dados BBS. ¿Está bem? Vai depender según la realidade, según lo que vocês queiram. E também dentro da BBS, há opções de buscar por revistas. Então, não somente buscar por revistas, como também buscar por artigo científico. Hasta agora, temos estas opções em las bases de dados que les apresentei. Eu espero estar mostrando para vocês como é interessante esse universo da investigação científica, não?